Nesse vídeo eu vou mostrar como eu usei princípios de algoritmo genético para usar como uma estratégia para ajudar o trabalho de síntese de um sintetizador desenvolvido no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Como em linhas gerais o processo de síntese se resume a encontrar programas candidatos e testar cada programa candidato para verificar se ele passa em todos os conjuntos de teste, entregando assim ao usuário uma solução. O primeiro princípio para juntar algoritmo genético com o sintetizador foi tentar definir como seriam esses programas candidatos em termos de cromossomo. Então, cada programa candidato vai ser representado por um cromossomo. Sabemos que da técnica de algoritmo genético, cada cromossomo é constituído por um conjunto de genes. Então, qual é a associação feita em relação à síntese? Cada gene que constitui um cromossomo vai representar um tipo de assinatura do sintetizador. Por exemplo, o primeiro gene pode representar a operação de adição. O segundo gene pode representar a operação de subtração. O terceiro gene pode representar multiplicação. O quarto gene pode representar atribuição. O quinto gene pode ser uma instrução while. E assim sucessivamente. Então, na figura, o conjunto de cada gene que aparece, representa uma assinatura do sintetizador. E o conjunto de genes, que vai representar o conjunto de assinaturas, ou seja, de estruturas sintáticas, vai representar um cromossomo, que do ponto de vista de síntese seria um programa candidato. Cada gene desse, que representa uma assinatura, uma estrutura sintática, ela vai armazenar valores entre 0 e um determinado número, no qual esse determinado número vai representar a quantidade de estruturas sintáticas que o programa candidato deverá ter. Por exemplo, se um determinado gene que armazena o operador relacional maior que contiver o valor 2, significa então que o programa candidato a ser gerado vai ter duas estruturas sintáticas com o operador de comparação de maior que. Se um outro gene tem, por exemplo, para atribuições o valor 4, significa então que o programa candidato deverá ter até 4 atribuições em sua estrutura sintática. Esses valores sempre vão variar de 0 até esse máximo. E essa faixa de variação nós chamamos de boundaries, ou dos limites inferior e superior, no qual a técnica de algoritmo genética vai procurar por programas candidatos. Então, isso em resumo, esses valores que variam em cada gene, ou seja, em cada assinatura, de 0 até um determinado número inteiro, vai representar, né, o espaço de busca de programas candidatos para tentar encontrar uma solução que satisfaça a especificação do usuário. Ou seja, se para o gene de adição, né, tiver o valor 2, significa que pode ter de 0 até 2 adições na estrutura sintática do programa candidato. Se o operador maior que é um outro gene, né, tiver o valor 3, significa então que poderá haver de 0 até 3 sinais de maior que na estrutura sintática do programa candidato. E se, por exemplo, o valor de atribuição for 4, significa então que poderá haver de 0 até 4 atribuições na estrutura sintática de cada programa candidato. Como então ocorre o processo evolucionário para contribuir com a síntese do sintetizador Alloy? Acontece a primeira execução para tentar encontrar um programa candidato. Essa primeira execução ela ocorre praticamente sem parâmetros algum do comando ransint, né? Ou seja, ela simplesmente ocorre com o comando ransint for e um número inteiro que vai crescendo, 3, 4, 5,
até que se encontre uma solução. Quando se consegue encontrar o primeiro programa candidato, todas as cardinalidades das assinaturas que forem encontradas vão se tornar o limite superior para configurar o espaço de busca dos demais programas candidatos. Então vamos supor que o programa executor Hansint for 3 não encontrou o programa candidato, aumentou para 4, Hansint for 4 não encontrou, aumentou para 5, também não, 6, e com 7, com valor 7, conseguiu encontrar um programa candidato. Nesse programa candidato, as cardinalidades das assinaturas foram, por exemplo, para adição foi 3, para multiplicação foi 1 e para atribuição foi 1. Então, esses valores, 3 para adição, 1 para multiplicação e 1 para atribuição, vai configurar o limite superior do boundary, ou seja, para configurar o espaço de busca. Então, os próximos programas candidatos a serem gerados vão sempre estar sendo buscados nesse limite, de 0 a 3 para adição, de 0 a 1 para multiplicação e de 0 a 1 para atribuição, e assim sucessivamente com as demais assinaturas. Se por acaso o modelo Alloy tiver algum sketch, no caso dessa primeiro comando Hansint, ele faz a leitura do modelo Alloy e já pega as cardinalidades existentes nesse sketch. Então vamos supor que você tem um sketch que fala lá que tem duas atribuições, e você tem dois sinais de adição, genes então para atribuição e para adição, duas de cada. Então esses valores já são pegos e o primeiro comando Hansint já utiliza esses valores para justamente tentar diminuir o espaço de busca. Bom, então agora vamos definir todo o ciclo evolucionário de execução dessa estratégia de algoritmo genético para ajudar no trabalho de síntese pelo sintetizador. Bom, o usuário, inicialmente, ele precisa informar no modelo Alloy alguns exemplos de entrada e saída. São aí, no máximo, 5 exemplos, porque se a gente aumentar muito o número de exemplos, o desempenho do sintetizador é prejudicado. Eventualmente pode ser informado algum sketch, e finalmente o usuário precisa informar um banco de dados de casos de teste, ou seja, exemplos de entrada e saída da especificação do programa que ele quer sintetizar. Feito essas 3 ações, ele invoca essa estrutura que é chamada de PSMF2. A partir daí, o PSMF2 começa a executar o comando Hansint e vai aumentando, Hansint for 3, Hansint for 4, e vai aumentando até encontrar o primeiro programa candidato. Quando ele encontra o primeiro programa candidato, ele pega e memoriza as cardinalidades de cada assinatura. Por exemplo, a atribuição foram 3, adição foram 2, sinal de maior que foi 1, e assim sucessivamente, e esses valores dessas cardinalidades vão constituir os limites de boundary de cada assinatura para o espaço de busca para procurar os demais programas candidatos. Ok? A partir de então ele gera o segundo cromossomo, e executa o Alloy Analyzer para verificar se vai gerar programa candidato. Se por acaso não gerar programa candidato, aquele cromossomo é descartado, é jogado fora e ele vai gerar o próximo cromossomo. Tentou gerar o próximo cromossomo, verifica na API do Alloy Analyzer para ver se ele gera programa candidato. Não gerou, joga fora. Gera um novo cromossomo. Vamos supor que esse novo cromossomo ele conseguiu encontrar um programa candidato. Então o que é que ele faz? Ele converte o arquivo XML, o modelo Alloy em arquivo XML, converte o XML em código Java
compila, né, e executa esse código Java contra a base de casos de teste. A partir daí calcula a função de fitness, que seria o quê? A quantidade, né, de erros que aconteceu em relação à saída esperada, que foi informada no caso de teste, com a saída calculada que o programa candidato gerou. Quanto menos erros houver, mais próximo do programa solução vai estar. E aí ele devolve, né, esse resultado da função de fitness como um programa em formato Java compilado e já testado para o usuário se desejar utilizar. E assim esse ciclo vai se repetindo sucessivamente, né, na primeira geração durante uma população de cromossomos. Então vamos supor que foi definido para cada geração uma população de 20 cromossomos. Então ele começa, o cromossomo número 1 gerado não virou programa candidato, joga fora. O cromossomo número 2 virou programa candidato. Transforma modelo ALO em XML, transforma em código Java, compila, testa e calcula o fitness, que seria quanto menos erros da saída esperada para a saída que foi calculada do programa candidato, melhor. E aí separa esse cromossomo. Vai para o cromossomo número 3. Gerou o programa candidato? Gerou, ok. Faz o mesmo teste, converte em código-fonte, testa, calcula o fitness e guarda aquele programa candidato. Então vamos supor que na primeira população, né, na primeira geração, perdão, que tinha uma população de 20, né, 14 cromossomos viraram programa candidato. Então o que é que acontece? Cada um dos 14 tem um valor de fitness. E aí o que é que ocorre? Os fitness, né, os programas candidatos com maior valor de fitness têm a maior probabilidade de passar para a próxima geração. Não significa que o com maior fitness vai passar para a próxima geração, mas com os maiores fitness tem uma probabilidade maior de passar para a próxima geração. E aí um percentual, né, desses programas candidatos que geraram função de fitness vão passar para a próxima geração. E na próxima geração vão ser gerados novos programas candidatos, diferentes desses que já estão, para justamente calcular o fitness dele, né, e os com maior valor ter a maior probabilidade de passar para a geração seguinte. E eles vão passando de geração em geração, os grupos, né, até que se tenha esperança de chegar num programa candidato que passe em todos os testes, ou seja, a função de fitness dele vai ser 0, né, porque não vai ter erro algum, todas as saídas calculadas vão ser iguais às saídas esperadas, né, ou então pelo menos aquele programa que teve a menor quantidade de erros. E essa, ou que a quantidade de erros seja 0, ou que seja menor, vai ser a solução devolvida para o usuário. Mas como o sistema está configurado para esse processo ocorrer evolucionariamente de geração em geração? Bom, o sistema está configurado para até 90% dos programas candidatos passarem para a próxima geração. Ou seja, 10% dos programas candidatos vão ser descartados através do processo evolucionário. Então, quando a gente muda da geração 1 para a geração 2, até 90% dos programas candidatos da geração 1 vão passar para a geração 2. Aí, a partir da geração 2, novos programas candidatos, diferentes dos que passaram da geração anterior para a geração atual, vão ser gerados e testados o seu valor de fitness. É interessante que o sistema, né, ao final de cada geração, ele vai gravando, ele vai armazenando o programa candidato que teve o menor número de erros. Ou seja, aquele programa candidato que teve o melhor fitness em cada geração, o sistema vai armazenando justamente para que o usuário possa ver o processo evolucionário. Então, por exemplo, no final da primeira geração,
o programa candidato que passou em 76%, né, dos testes, ele vai ficar guardado, vai ficar armazenado. Na segunda geração, o programa candidato que passou em 84% dos testes. Então, ele vai sempre mostrando, né, geração após geração, o programa candidato que passou na maior quantidade de testes, até que entregue o maior valor, ou seja, o melhor fitness, ou aquele cromossomo que passou em todos os testes. Mas de que forma ocorrem as mudanças de cada cromossomo, de um cromossomo para outro? Como é que elas acontecem, né? No processo evolucionário por algoritmo genético, nós estamos explorando a técnica de mutação, né? E a proporção que está acontecendo é de 1 para 12. Ou seja, se você pegar todos os genes de uma população de uma geração, a probabilidade de genes que vão mudar, ou seja, vão mudar as cardinalidades aleatoriamente, é de 1 para 12. Então, por exemplo, numa população de 20 cromossomos, né, se cada cromossomo tiver 10 genes, então nós temos a chance de ocorrer nessa primeira geração 16 mutações, que corresponde justamente à proporção de 1 para 12 em todos os genes desses 20 cromossomos. É isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer o funcionamento da técnica de algoritmo genético que eu utilizei para ajudar o sintetizador Alloy-Star desenvolvido no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado.